Olá pessoal, meu nome é Juliana e vou dar continuidade a- ao conteúdo de momento angular. Como vocês viram na semana anterior, momento angular é uma grandeza vetorial que está associada à velocidade angular do corpo em rotação e à inércia de rotação desse corpo. Agora nós vamos voltar mais nossa atenção para o momento angular de um sistema de partículas em relação a uma origem. O momento angular total desse sistema de partículas ele será a soma vetorial dos momentos angulares de cada uma das partículas que compõem esse sistema, como nós podemos ver nessa expressão. O momento angular total será o somatório dos momentos angulares das partículas de todas as n partículas que compõem o sistema. Então, os momentos angulares das partículas, elas pode variar com o tempo por causa das forças externas ou de interações entre essas partículas. E nós podemos determinar a variação total do momento angular derivando ele com relação ao tempo. Então, com isso, nós vamos ter que essa derivada será o somatório da derivada dos momentos angulares individuais de cada partícula. Então, de acordo com essa equação, nós vamos ter que o momento angular total, essa taxa de variação temporal, vai ser igual ao somatório do torque resultante a que essas partículas estão submetidas. Então, assim, de forma que nós temos essa equação. E isso significa que a taxa de variação no momento angular do sistema ele vai ser igual à soma vetorial dos torques a que estão submetidas as partículas do sistema, como eu já disse, e esses torques eles podem ser internos, quando são produzidos por forças exercidas por outras partículas do sistema, e eles podem ser externos, quando são produzidos por forças exercidas por corpos externos ao sistema. Entretanto, as forças exercidas pelas partículas do sistema, elas sempre aparecem na forma de pares de forças, assim como a gente viu na terceira lei de Newton, de modo que a soma dos torques produzidos por essas forças, ele vai ser nulo, vai ser um torque nulo. Então, os únicos torques que podem variar o momento angular total do sistema são os torques externos que agem sobre o sistema, que vai ser chamado de torque resultante, que será o torque externo, ou seja, a soma vetorial desses torques externos que agem sobre todas as partículas do sistema. Então, podemos escrever essa expressão do torque vetorial vai ser igual essa derivada com relação ao tempo do momento angular total do sistema. E isso, então, essa expressão da forma que está, nós relacionamos à segunda lei de Newton para as rotações. Em outras palavras, o torque externo resultante que age sobre um sistema de partículas é igual à taxa de variação com o momento angular total do sistema. Então, isso quando a gente tem um sistema de partículas. Agora vamos considerar que nós temos um corpo rígido. Aqui nós temos, vamos considerar esse corpo que gira em torno desse eixo Z, que é um eixo fixo. Bom, então esse corpo ele vai girar com uma velocidade angular constante e nós estamos interessados em calcular o momento angular do corpo em relação a esse eixo. Então, nós podemos calcular o momento angular somando as componentes Z dos momentos angulares dos elementos de massa do corpo. Podemos denominar um elemento de massa típico, que é esse ΔM, esse pontinho que está mostrado aqui nessa figura. Então, considerando que ele está se movendo em torno do eixo Z com uma trajetória circular. A posição desse elemento de massa em relação à origem é dado pelo esse vetor posição, aqui esse RI. E o raio da trajetória circular do elemento de massa é esse RI perpendicular.
que é a distância perpendicular entre o elemento e o elemento de massa e o eixo z. Então, o módulo do momento angular desse elemento de massa em relação ao ponto O pode ser escrito de acordo com essa equação, onde nós temos aqui RI é a distância, esse vetor do elemento de massa até o ponto O. E esse VI é a velocidade linear do elemento de massa. Bom, então, o vetor momento angular L do elemento de massa, ele é melhor mostrado nessa figura, onde estamos interessados na componente Li na direção paralela, que é no eixo Z, né? Então, essa componente, o momento angular dessa componente vai ser escrito da seguinte forma. Nós temos o Li, que se refere ao momento angular do elemento de massa, aqui que denominamos, e na direção Z, que é o nosso interesse. Então, ele é escrito dessa forma, Li seno θ, e nós vamos escrever de acordo com o que usamos anteriormente. Então, a componente Z do momento angular do corpo rígido, como um todo, pode ser calculado, né, usando as contribuições de todos os elementos de massa desse corpo. Então, nós podemos escrever esse LZ, esse momento angular total, como a contribuição de todos os elementos de massa desse corpo. Então, chegamos nessa seguinte expressão, onde nós podemos colocar a velocidade angular, né, fora do parêntese, e do lado de fora do somatório, melhor dizendo, e porque ele tem a velocidade angular, ela é igual para todos os pontos quando denominamos esse círculo aqui, o local onde as partículas, né? Pegamos esse elemento de massa como representação, mas poderia ser em qualquer outra direção nesse objeto. Então, esse fator dentro do parêntese nessa equação é o momento de inércia do corpo em relação ao eixo fixo, que é o eixo Z. Então, essa equação aqui escrita, ela vai se reduzir ao momento angular total do corpo, ele vai ser igual ao momento de inércia, né, vezes a velocidade. Então, isso aqui para um corpo rígido com um eixo fixo. O eixo Z ele foi omitido na equação, mas podemos lembrar que o momento angular definido pela equação é o momento angular em torno do eixo de rotação. E além disso, nós temos esse momento de inércia em relação ao mesmo eixo. Então, é isso quando nós temos um corpo rígido, utilizamos a seguinte expressão para o momento angular.